Olá, amigos do Ceará RH 2023. Mais uma vez com vocês aqui, trazendo o melhor da área de recursos humanos para contribuir com vocês. E agora a gente tem a honra de receber aqui o nosso secretário do Trabalho, Vlad Silviana, secretário do Governo do Estado do Ceará. E nós queremos dar as boas-vindas, Vlad. Obrigado por essa parceria, obrigado por estar conosco e seja bem-vindo ao nosso meio. Obrigado, Moisés. Obrigado a todos que acompanham aqui o podcast do Ceará RH, essa 10ª edição. Fico muito feliz de estar podendo participar aqui desse momento, que é uma referência para o Norte e Nordeste, na formação desses profissionais, na área de recursos humanos, em como preparar esse instrumento que é tão importante para a economia cearense brasileira, que são os nossos profissionais, os nossos trabalhadores. Que bacana, né, Vlad? Quando a gente olha para o ser humano, né, e pensar que a gente pode potencializar cada um desses seres humanos. E aí eu queria que você falasse um pouco como é que você está vendo, né, enquanto secretário, enquanto direcionador de políticas na área do trabalho, como é que você está vendo as perspectivas para o nosso ambiente de trabalho, de negócio? Moisés, primeiro ressaltar aí o desafio, né? Essa secretaria foi recém-criada pelo governador Elmano de Freitas. Considero que é uma pasta importante que foi criada, ela está alinhada às diretrizes e às competências do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, toda essa parte de qualificação profissional, toda a parte de apoio à regulamentação das políticas de trabalho é realizada por nossa secretaria, como também políticas de microcrédito orientada, economia solidária, empreendedorismo, né? Mas enfim, quando a gente fala do mercado de trabalho formal, de qualificar os nossos trabalhadores, nós estamos falando de uma força de trabalho de em torno de 4 milhões de cearenses. Nós temos hoje um estoque de carteiras assinadas de em torno de 1.300.000 carteiras assinadas. Então, primeiro, nós temos ainda um grande funil, né, entre essa força de trabalho e aqueles que acessam o mercado de trabalho formal, que são recrutados pelas áreas de recursos humanos para desenvolver e apoiar, ser os principais ativos de uma empresa. Então, o nosso maior desafio, primeiro, é alinhado com outras políticas estaduais, ampliar essa capacidade, né? Ampliar esse estoque de carteira assinada. Então, isso envolve desenvolvimento econômico. Então, por exemplo, para dar um exemplo aqui, o Estado do Ceará tem sido uma referência na política de transição energética. Então, nós temos atraído vários investimentos estrangeiros, né? Vários investimentos internacionais. Quando a gente fala em energia solar e eólica, isso gera postos de trabalho, isso gera pós-trabalho na cadeia do entorno desses investimentos. Então, nós precisamos, primeiro, ter uma excelente política de desenvolvimento econômico para atrair investimento privado e, com isso, gerar mais postos de trabalho. E temos que ter também investimento público. Infraestrutura pública gera muito emprego, gera muita oportunidade. Então, e a partir que a gente expande esse estoque de carteira assinada, essa possibilidade no mercado de trabalho formal, um desafio é qualificar esse trabalhador, né? Preparar esse jovem que está saindo, por exemplo, da nossa escola de tempo integral, né? Ela precisa preparar esse trabalhador, não só nas habilidades ali, nas hard skills, né? Mas também soft skills, inteligência emocional, habilidades socioemocionais. Então, hoje o nosso principal desafio é preparar esse profissional para que ele esteja cada vez melhor e mais preparado para atender a demanda das empresas, né, do nosso mercado, que é o mercado de recursos humanos. E aí, Vlad, você já começou falando de um desafio aí, né? Que é o de capacitação, de treinar, preparar essa mão de obra. Essa mão de obra que, diga-se de passagem, que tem um QI muito qualificado, né? Sim. Nós somos 1/3 do ITA. Sim. Né? E nós temos 40%, viu? Foi divulgado ontem. Do número, foi, né? E aí a gente vê esse potencial. Eu queria que você, com dados mais estratégicos, você consegue perceber quais são hoje as maiores dificuldades que nós temos no nosso mercado de trabalho, Vlad? Bom, a primeira coisa é a gente conseguir descentralizar. Nós temos ainda uma boa oferta de qualificação profissional, de formação de ensino básico, de formação de nível superior, mas ela ainda é focada em algumas regiões, em polos regionais, como Cariri, macro-regiões, como a região metropolitana de Fortaleza, Cariri, Sobral e Centro-Sul. Então, um dos desafios é descentralizar essa oferta de formação educacional e profissional para todo o estado do Ceará. Hoje nós temos ferramentas que nos possibilitam
e disseminar esses processos. Então o Ceará hoje tem um cinturão digital, então o Ceará hoje praticamente 100% do Ceará tem internet de banda larga, então isso permite uma oferta de, por exemplo, de ensino à distância, com maior qualidade, com maior desenvoltura, com maior resposta e com maior adesão desse estudante que está ali descentralizado em áreas mais, digamos assim, mais distantes dessas regiões, dessas macro-regiões. Então, um dos desafios é esse, descentralizar. E aí só apontar, o governador Elmano teve como uma das prioridades de sua gestão a universalização das escolas de tempo integral. Então, nosso compromisso é até o final do mandato, nós temos hoje são 120, mas todas as escolas de ensino médio, elas sejam ensino médio de tempo integral, ou seja, no turno o jovem vai estar aprendendo a educação básica e no contraturno ele vai estar desenvolvendo as suas habilidades profissionais. Então, com isso nós vamos formar uma mão de obra qualificada, uma massa crítica que vai com certeza qualificar muito a ocupação de postos formais de trabalho no Ceará. E aí, Vladson, e do ponto de vista dos negócios, qual você acha que seriam os grandes desafios que nós temos hoje, enquanto empresários, né, que o empresário todo dia ele tá ali, ele acorda para fazer o negócio dele um pouco melhor. Isso. Né? Ele precisa ter toda essa atmosfera funcionando ao redor dele. Qual você acha que é o maior desafio que quando a gente olha para... Moisés, eu diria o seguinte, o nosso maior desafio é aproveitar as oportunidades que o Ceará tem. O Ceará hoje, você tem um estado que ele é a porta de entrada de todo o hub tecnológico, então, todos os cabos ultramarítimos que fazem toda a conectividade com os outros continentes, que conectam a América Latina aos outros continentes, entra por Fortaleza, né? A América do Sul entra por Fortaleza. Então, isso atrai... São 19 cabos, se eu não me engano, Angola Cables, né? Isso, Angola Cables. Então, isso atrai investimento. Então, se a gente estiver bem posicionado, bem articulado, esse já era um hub que a gente poderia aproveitar a tecnologia, isso. Né? Estamos aproveitando, podemos aproveitar mais. Ainda mais. Podemos avançar, mas já aproveitamos bastante. O Ceará hoje é abundante de sol e vento, que é os principais insumos da transição energética, que é a pauta mundial. Então, hoje tem muitos investimentos chineses, australianos aqui na transição energética, seja energia solar eólica e seja até de hidrogênio verde. Então, se a gente estiver atento, preparado, e quando eu digo a nós todos, né, o poder público, o setor privado, para dar respostas a essas oportunidades, nós vamos transformar o Ceará numa referência mundial. Então, preparar o nosso jovem para ele entender que tem uma transição energética acontecendo, essa coisa do biocombustível, do combustível fóssil está acabando, nós vamos agora para o mundo de energia renovável, do mundo elétrico. Então, como é que nós vamos aproveitar essas oportunidades? Eu acho que é o grande desafio, preparar o Estado brasileiro, principalmente os cearenses, para estar ali apto a dar conta dessas oportunidades. Como diz meu pai lá no sertão, o cavalo está passando selado. Temos que pular e montar esse cavalo e garantir que ele vai nos levar para o futuro. E aí é importante você dizer isso, porque o nosso Ceará ele é grande também. A tecnologia está despontando. Nós temos uma das maiores operadoras de aeroporto do mundo, a Frampton. Sim. Nós temos uma das maiores operadoras de portos, né, do mundo. Nós temos... nós somos o maior do Brasil em lagosta, Isso. em pescados de atum. Isso. Nós somos... referência em castanha de caju, em melão. Quer dizer, quando você olha, né, às vezes a gente não tem a gente não consegue ver, né, aqueles diferenciais, mas eu acho que a gente tem feito coisas incríveis. E aí, para encerrar esse momento, Vlad, assim, que a gente já está muito orgulhoso de ter você conosco, eu queria que você desse assim para a gente aquela expectativa, né, aquilo que você acredita que serão os próximos anos do nosso estado. Bom, primeiro eu quero devolver um desafio aqui, né? Uma das coisas que eu tenho me colocado como algo que eu tenho que buscar na secretaria é aproximar o que a política pública oferece com a demanda do mercado de trabalho. Então, eu quero estar sempre perto, dialogando, ouvindo as áreas de RH, porque é que vocês é que vão nos dizer, orientar o que é que a política pública precisa fazer para ter os profissionais adequados, para atender todos esses desafios que nós conversamos aqui, que são diversos, né? Então, e preparar um Estado que tenha credibilidade, que tenha saúde financeira, que tenha investimento público, para poder garantir
que continue crescendo, quando a gente atrai um novo investimento, quando a gente atrai um novo negócio, quando a gente atrai, isso gera uma cadeia de consumo no setor de serviço, no setor de comércio. Isso tem expandido muito a economia cearense. Nós, esse ano, já chegamos a 37 mil, ultrapassamos, na realidade, a marca de 37 mil novos postos de trabalho. Até agosto, de janeiro a agosto, nós queremos ultrapassar a marca dos 60 mil novos postos de trabalho. E eu tenho certeza que essa parceria setor público, setor privado, vai gerar muita oportunidade para o cearense, vai gerar muita oportunidade para esse trabalhador, principalmente o jovem, que está buscando uma colocação no mercado de trabalho. Então você que está nos ouvindo aí já viu, a nossa meta é 60 mil pessoas no mercado. Novos postos de trabalho. Novos postos em 2023. Só em 2023. E aí nós queremos agradecer, Vlad, pela sua oportunidade, pela sua visão. Eu acho que essa parceria tem que acontecer mesmo, porque o RH, ele no final do dia, ele avalia competências. Sim. Né? E se a gente avalia competência, a gente está direcionando as pessoas para oportunidades. A gente pode sim apoiar nesse entendimento junto de qual é o melhor caminho para um jovem que está se formando. E queremos que essa parceria ela gere bons frutos. Em nome do Ceará RH, em nome da ABRH Ceará, queremos agradecer ao nosso secretário do Trabalho, Vladson. Eu que agradeço a oportunidade. E deixar aqui as suas palavras de encerramento. Obrigado, obrigado. Parabéns ao Ceará RH, essa 10ª edição. Parabéns a Janete, toda a direção, meu amigo Antenor. Parabéns a você, Moisés, toda a equipe, a Cássia. Dizer que nós estamos muito felizes de estar participando e queremos mais uma vez reafirmar o nosso interesse em estreitar cada vez mais essa relação com a BRH Ceará. Muito bom! Vocês que estiveram conosco, esse é o nosso videocast, podcast do Ceará RH 2023, com a presença do nosso querido secretário do Trabalho, do querido Vladson.